Amém. Às vezes o microfone dá uma falhada. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Aleluia. Estamos em poucos, mas não tem problema, né? Porque o Senhor está aqui. Ele é o principal. Aleluia. Eu convido você, amada igreja, mesmo em poucos, mas é uma amada igreja, né? Somos igreja, a ficar de pé. Vamos iniciar orando ao Senhor. Aleluia. Depois nós vamos ler uma palavra lá em Oséias. Mas eu convido você a ficar de pé, a fechar os teus olhos. E é tão bom, né, fecharmos os olhos. Porque parece que a gente esquece de tudo, né, dessa vida. A gente esquece do cansaço, a gente esquece de tanta coisa, né? É bom a gente fechar os olhos, porque parece que a gente fica um pouquinho mais pertinho do Pai. Paizinho querido, Santo Deus, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, pelo dia, pela vida. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Como eu disse, independente do número de pessoas, sabemos que o Senhor está aqui e veio aqui conosco, e veio aqui nessa noite para receber o nosso culto, os louvores que vamos cantar para Ti, Senhor. Tudo que vamos aprender neste lugar é para a Tua honra, é para a Tua glória, Deus amado, é em favor do Teu reino, é em favor da Tua igreja, do crescimento da Tua igreja. E obrigada por essa bênção tão maravilhosa, Deus, a liberdade que temos de adorar o Teu santo e poderoso nome. Paizinho querido, que nenhum de nós que viemos aqui nessa noite viemos sair da mesma maneira, mas um pouquinho mais diferentes, um pouquinho mais, Senhor, concentrados na Tua palavra, um pouquinho mais, Senhor Jesus, pertinho de Ti, querendo mais de Ti. Esse é o desejo do nosso coração. Eu acredito que esse é o desejo da Tua igreja na face da terra, daqueles que Te buscam, daqueles que Te amam, Senhor. Então nessa noite, Pai, receba o que viemos fazer neste lugar, porque tudo é para Ti. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, querido irmão. Lá em Oséias capítulo 6, os cânticos que vamos adorar ao Senhor nessa noite fala disso. A partir do versículo 1. Aleluia. Deus é maravilhoso. Primeiro versículo diz assim, os irmãos que trouxeram. Oséias é um pouquinho difícil de achar, né? Esses profetas menores aqui, às vezes a gente se perde. Capítulo 6, versículo 1 diz assim, amados: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos dará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará. Para quê? Para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nosso sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E ainda no capítulo, os irmãos precisam ver, mas ainda no capítulo 4 de Oséias, versículo 6, diz assim que meu povo foi destruído, ou perece, outra versão diz, por falta de conhecimento. De conhecer a Deus, de conhecer da palavra dEle, amados. Então isso que nós vamos cantar neste momento, convido você com alegria para cantarmos que nós queremos buscar mais o Senhor, para cantarmos essa palavra de conhecer ao Senhor. Ele precisa, exige um esforço nosso, mas Ele está pronto lá para nos ajudar em todo e qualquer momento. Isso que é maravilhoso, mesmo nosso cansaço, nossa fraqueza, nas nossas falhas, porque nós somos tão falhos. Mas o Senhor Jesus, o querido Espírito Santo, o professor, Ele nos ajuda em todo tempo a buscar o Senhor. Então vamos cantar, aleluia. As palavras assim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu te busco, te procuro, no silêncio estás. Eu te busco.
Oh, Jesus, igreja, Ele é tão maravilhoso, sabe? Que o Senhor conhece nosso coração e nós precisamos declarar isso, porque eu falo por mim, sabe? A correria do dia a dia, o cansaço, as coisas de mundo não podem nos oprimir, não pode deixar o desejo de buscar o Senhor se apagar, não pode deixar de querermos, sabe? Adorar a Ele pelo que Ele é, para não perecermos de dentro para fora, não assim simplesmente, né? E vamos morrer assim um dia, mas estamos vivendo, prosseguindo constantemente na presença do Senhor e conhecer a Ele, prosseguir e conhecer Ele e nos esforçarmos para conhecer Ele, porque é isso a palavra que diz, não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz. E tão maravilhoso como eu disse aqui, Ele nos ajuda, amado, Ele está conosco. Então mergulhar no seu ser é muito precioso, mergulhar nele, nas profundezas do seu amor, querido. Eu te incentivo a buscar cada dia as profundezas desse amor, porque Ele está pronto para despejar de tudo mais precioso, de mais lindo. Aleluia. Nós vamos cantar exatamente isso. Obrigado, Jesus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer ser teu amigo.
Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Igreja cheia, né? Maravilhoso. Pensa, hein? Cheia de anjos. Eita glória. 1 Pedro. Capítulo 3. Quando a gente está assim, sempre me lembro daquela palavra que Jesus falou para Marta. Marta, você está ocupado com tantas coisas, mas só uma é necessária. Amém? Amém. Capítulo 3, versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, por essa oportunidade linda, única, maravilhosa, Senhor. E queremos te pedir, venha falar conosco, venha abrir o nosso entendimento, Senhor, que o nosso coração venha estar aberto para receber a palavra de Deus, para que nós possamos entender e viver, Senhor, essa divina palavra, aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite. Abençoe a vida daqueles que estão nos seus lares, que estarão assistindo ou estão assistindo, Pai. Em nome de Jesus eu intercedo pelo teu povo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um dos textos mais difíceis de se interpretar na palavra de Deus. Não digo eu, mas digo a maior parte dos comentaristas bíblicos, que é um texto que as pessoas não têm a mesma opinião. Claro que vários textos não têm, mas esse aqui é muito, muito divergente. E eu estudei muito, mas muito mesmo, para tentar formar uma opinião. E nós lemos aqui, Cristo está falando do sofrimento, Pedro está falando do sofrimento humano, e depois ele passa a falar sobre o sofrimento de Jesus. Não é verdade? Que Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. E aí entra um versículo que a gente podia tirar da Bíblia, que ia eliminar um monte de problema da gente ficar pensando. Que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Você já deve ter lido esse texto, deve ter ficado pensando, não é verdade? Daí, a gente vai ler outro texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 9. Por quê? Porque o entendimento, irmãos, da maior parte das pessoas é que nesse texto está dizendo que Jesus Cristo foi e pregou os espíritos em prisão. A maior parte das pessoas acredita que Jesus Cristo nesse texto está indo pregar os espíritos em prisão, e nesse texto ele está indo tomar a chave do inferno e da morte da mão do diabo.
Você já ouviu pregadores falar isso, não é verdade? Mas na Bíblia não está escrito que Jesus foi no inferno. Na Bíblia não está escrito que Jesus tomou a chave da mão do diabo. Na Bíblia não está escrito que entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo ele tenha ido ao inferno. Então eu quero ler 1 Apocalipse capítulo 1. Versículo 18. Diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, as pessoas pegam aquele texto que nós lemos, pegam esse texto e juntam os dois em um só e falam que Jesus Cristo foi ao inferno e pegou a chave da mão, a chave da morte e do inferno da mão do diabo. E daí até pretexto para a promessa, né? Porque se o diabo não tem a chave da casa dele, você tem aí, irmão, levanta a tua chave, eu já vi, levanta a tua chave, nem que a tua casa é alugada, levanta. O diabo não tem a chave da casa dele, mas você tem. O diabo não quer ter casa, o inferno como casa. Você esqueça isso. O diabo vai ser lançado no lago de fogo junto com o inferno, junto com a sepultura, junto com a morte, junto com tudo isso. Ele vai ser lançado lá em Apocalipse. No final de tudo, quando Cristo vencer Satanás, ele vai lançar ele lá. Amém? Então, aqui não diz que Jesus Cristo tomou essa chave. Aqui não diz que essa chave esteve em posse do diabo em momento nenhum. E lá onde nós lemos, Jesus pregou. Agora vai para Efésios, capítulo 4. Eu falo para vocês que é difícil. Se você sair daqui com um nó na cabeça, irmão, não me culpe por isso. Amém? Capítulo 4, versículo 8 vai dizer assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. Tem uma versão que vai dizer cativo ou cativeiro. Amém? E deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Tem uma versão que vai dizer as partes mais baixas da terra. Tem uma outra versão que vai dizer as regiões inferiores da terra. Então aqui, ele subiu, também desceu e tal, levou o cativo, o cativeiro, deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido as partes mais baixas da terra, as profundezas da terra, as regiões inferiores da terra, vai dizer uma outra versão. Aonde é isso? É na terra. Jesus abriu mão da glória e desceu às partes inferiores da terra. Jesus, quando ele se torna um ser humano, irmãos, ele não está só abrindo mão de ser Deus, ele está esvaziando-se da glória de Deus. Lá em Filipenses vai dizer que ele abriu mão de ser considerado como Deus para vir e assumir a forma de homem. Então, é interessante pensar que para nós aqui, nós até entendemos isso. Mas para um grego, para um judeu e para as pessoas da época que a Bíblia foi escrita, era uma dificuldade grande entender que Deus deixa de ser Deus e vira homem. Por quê? Porque o entendimento da maioria das pessoas, por exemplo, do grego, é que o corpo humano é mau. A ideia grega do tempo bíblico era que o corpo é mau. A filosofia de Platão é de que o corpo é mau e a alma é boa. Então, quando o corpo morre, a alma está livre, ela é liberta. Essa é a ideia deles. E essa ideia envolveu a doutrina bíblica, envolveu o entendimento nosso de interpretarmos a palavra de Deus. Por isso que quando a gente vê assim, ó, desceu, a gente já tem que montar um lugar. Alguns lugares que vai falar sobre o inferno, vai falar na nova versão internacional, vai chamar de Hades. O Hades é o lugar dos mortos. Para o grego, o lugar dos mortos, chamado Hades, era um lugar que tinha dois departamentos. O lugar onde ia a alma das pessoas boas e o lugar onde ia a alma das pessoas más.
O lugar onde as pessoas boas iam chamava-se Elísio. E o lugar onde as pessoas más iam chama-se Tártaro. Você vai ver isso também, eu acho que é em Judas, né? Que vai ter essa palavra Tártaro dos espíritos que estão presos lá e tal. Esse entendimento vem juntamente com a igreja nas interpretações da Bíblia. Mas se nós lermos o texto bíblico aqui, não vai dizer que Jesus desceu a um lugar e lá tinha um inferno e tal. Não está escrito, amém? As pessoas divagam sobre isso, junta esse texto, junta aquele texto que nós lemos, junta o texto de Apocalipse, bate no liquidificador e forma uma teologia e fala, ó, Jesus, quando ele morreu, o seu corpo ficou ali. Ó, vai ter quem diga assim, eu não vou lembrar o nome dos homens, mas esse é o entendimento de alguns homens. Clemente vai dizer assim, que Jesus Cristo morreu e o Espírito de Cristo desceu ao inferno e lá o Espírito de Cristo pregou os espíritos em prisão. Quem que são esses espíritos? Aí Pedro vai continuar ali no texto para dizer que é as pessoas pré-diluvianas, antes do dilúvio. Então Jesus pregou. Primeira pergunta, Jesus pregou o quê? O que Jesus foi pregar? Para os espíritos. Segunda pergunta, quem são esses espíritos? A resposta está ali logo em seguida. Mas há quem diga que esses espíritos sejam os espíritos das pessoas que foram geradas pelo ajuntamento dos filhos dos homens com as filhas de Deus com os filhos dos homens. Está lá em Gênesis capítulo 6, que ocasionou o dilúvio. Que Deus viu que o mundo estava corrompido e que não tinha mais jeito, então ia ter que destruir. Então os filhos de Deus casou-se com as filhas dos homens, ou ao contrário, não sei se é as filhas ou os filhos. Mas quem diga que é os filhos de Deus, as filhas de Deus, as filhas dos homens é as filhas de Sete. E as filhas de Deus é as filhas de Sete. Os filhos dos homens são os anjos caídos que veio a essa terra. Olha que confuso que é, irmãos. Para você ter uma ideia. Então agora embolou a cabeça aí, né? Os anjos caíram, desceu e cruzou com as filhas de Deus, que eram as filhas de Sete. Filhos do homem. Filhas do homem. Filhas do homem e os filhos de Deus. Os filhos de Deus é que erraram aí. Os filhos de Deus casou com as filhas do homem. Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. As filhas do homem eram os anjos. Aí o que aconteceu? Eles se juntaram e gerou os descendentes. Aí vem Jesus e tem que pregar para eles. Por quê? Porque eles estão condenados. Mas Jesus vai dizer que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então essa teoria pode jogar fora, não está certo. Aí vai dizer que os homens mesmo, que não é anjo, não é tal, é filho dos homens, filhos de Deus, filho dos homens, tá, juntou lá e tal. Se juntaram e a corrupção entrou. Só que essas pessoas, apesar de corrompidas, são inocentes. Aí Jesus vem, morre na cruz, e daí entre a morte e a ressurreição, tem que fazer alguma coisa em prol desses miseráveis que eram corrompidos, tanto quanto nós, e que Deus destruiu a terra naquele tempo, os animais, matou um monte de gente, matou todos os animais, só sobrou os que entram na arca, por causa desses benditos, e agora Jesus vem, olha como é que dá um nó na cabeça, Jesus vem, morre na cruz, e tem que ir lá pregar para eles ainda. Está certo isso? Não está certo. Porque eles não são inocentes. A humanidade tornou-se corrompida ao extremo de que Deus teve que acabar com todo mundo. Não foi isso que aconteceu? Só tinha o justo Noé e sua família que eles entraram na arca e foram salvos. Então, irmãos, Jesus não tinha o que pregar para esse povo. Por quê? Porque toda a Bíblia diz que pós-morte não tem como haver salvação. Só o juízo. Só o juízo. O homem está ordenado a morrer uma? Só isso. Vindo depois disso, ó. Então você morre, e quando você tem vida, você tem chance de salvação.
Depois que você morre, não tem mais o que se fazer. O que se espera? A ressurreição. A primeira ou a segunda? A primeira, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque não sofrerão o dano da segunda morte. Mas quem não tem parte na primeira ressurreição vai sofrer o juízo. Então, irmãos, Jesus não tinha o que pregar no inferno. Jesus não tinha o que pregar para os espíritos. Aí, então, salvação depois que morreu não tem como. Está entendido isso, né? Você concorda que a Bíblia toda vai apontar para esse lado? Sim. Então, aí nós olhamos para a Bíblia e alguém vai dizer assim, não, Jesus foi lá para pregar para os espíritos, espíritos esses que são os anjos caídos. Entenda, anjos caídos são demônios. Então, que mensagem Jesus vai pregar para anjos caídos? Qual que é a pregação de Jesus para o anjo caído? Martinho Lutero às vezes falava as coisas assim, literalmente, e às vezes ele estava divagando na sua imaginação. Ele falava que quando Jesus foi e pregou para os espíritos em prisão, ele foi falar da sua vitória na cruz do Calvário sobre os espíritos malignos. Daí que vem as pessoas dizer que Jesus foi no inferno, tomou a chave da morte, da mão do diabo, e a chave do inferno, e subiu. Irmãos, eu não acredito que Jesus tenha ido ao inferno. Primeiro, Jesus não merecia estar lá. Segundo, Jesus foi ao inferno de que forma? Pergunto para você. Jesus foi ao inferno como ser humano, como homem? Ou Jesus foi ao inferno em espírito? Foi o espírito de Jesus no inferno? Como Jesus teria ido ao inferno? Corporalmente? Ou só o espírito de Jesus foi no inferno? Lucas 23, 46 vai dizer assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então o espírito está com Deus. E o corpo está onde? Na sepultura. Porque um corpo sem espírito não tem vida, não é verdade? E um espírito sem corpo é fantasma. Mas o espírito de Jesus foi para onde? Voltou para Deus, porque ele entregou para Deus o seu espírito. E o que vai dizer lá em Eclesiastes é que o espírito, quando o homem morre, o espírito volta para Deus, que o deu. O que é esse espírito? O fôlego de vida que Deus soprou lá no jardim, nas narinas do homem. E o homem se tornou o quê? Um ser vivente. Um ser vivente. Nós somos um ser completo. Composto do quê? De pó da terra e fôlego de vida. Fôlego de vida se foi, nós voltamos ao pó. Dependemos do quê? Da ressurreição do último dia. Os mortos ressuscitarão primeiro, diz Paulo, mas nós, os que ficarmos vivos, Paulo tinha esperança de que Jesus ia voltar e ia estar vivo. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Por quê? Porque esse corpo desse jeito que está aqui não entra no céu, mas um corpo transformado. Um corpo ressurreto entra no céu. Amém? Amém. Para outro lugar que Jesus não foi também, ele não foi para o céu. Por quê? Porque quando Jesus encontra-se com Maria Madalena, ela se debruça diante de Jesus e tenta agarrá-lo e segurá-lo. Ele fala: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Por isso que o Espírito de Jesus que subiu, que ele entregou ao Pai, é só o fôlego de vida. Não é uma alma que se desconecta do corpo. Não é aquilo que a gente acredita que morreu, o corpo está aqui, mas a alma já está no céu. Não, porque se o Espírito de Cristo é o sentimento, é as sensações, é o que ele sente, e ele foi para o céu, como é que agora ele volta e fala para Maria Madalena: não me detém, porque eu ainda não subi para o meu Pai? Então ele não foi lá. O sentimento dele não estava lá. A Bíblia é demais, né, irmão? Mas tem hora que dá um nó. Então, irmãos, Jesus foi e pregou. Agora, vou te falar o que eu entendo por essa palavra.
Jesus está falando, Pedro está falando do sofrimento. Está falando do sofrimento do ser humano, nosso, que devemos seguir a Cristo. E vai falar do sofrimento de Cristo, que ele foi morto. Ele é o justo, morreu pelos injustos. Mas ele foi vivificado pelo Espírito. Ao terceiro dia ele ressuscitou, não é verdade? Aqui, quando vai falar no versículo 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Ele foi e pregou os espíritos em prisão. Espírito aqui, minúsculo. Espírito aqui é o sopro, é pneuma. Espírito aqui é essa palavra, pneuma, é um sopro. Não é aquela palavra que é usada para falar de alma. Então, quando Jesus vai e prega para os espíritos, não é pregação para a alma, é para o sopro. Aí, ele vai e prega para os espíritos que estão na prisão. Aí eu fico pensando, na onde mais na Bíblia está falando que os espíritos estão presos? Jesus pregou para os espíritos em prisão. Que prisão é essa? Que espíritos são esses e que pregação foi essa? Aí, irmãos, no capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim, ó: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, idolatrias repugnantes. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos. Agora acabou de dar um nó. Para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O Evangelho foi pregado também aos mortos, não quando mortos. Por quê? Porque morto não ouve. É o que a Bíblia vai dizer. Ezequias, quando está orando a Deus e ele está prestes a ser morto, quando Isaías vem e fala assim, ó: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E quando ele vai pedir mais 15 anos para Deus, o argumento dele é assim, ó: na sepultura ninguém te louva, os mortos não te adoram, os mortos não falam contigo, os mortos não te buscam. Então, não tem o que falar com o morto. Davi também vai falar: os mortos não te louvam, Senhor, mas eu sim quero te louvar. Então, morto não tem ação, irmãos. Mas daí você vai falar: nós já vimos muita história de fantasma por aí. Não é verdade? É demônio. É demônio. Irmãos, por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos. Foi pregado quando? Quando eles estavam vivos. Por quê? Porque Cristo foi e pregou para os espíritos em prisão. Não foi entre a morte e a ressurreição de Cristo que ele pregou. Não. Cristo era pregado desde a fundação do mundo, porque ele nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Quando Deus faz uma promessa para Eva, Cristo já estava sendo pregado: da sua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir-lhe o calcanhar. É o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado. Quando Noé está construindo a arca, o Evangelho está sendo pregado. Olha lá. Jesus não foi pregar para os espíritos do turno da época de Noé em prisão. Por quê? Porque capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 9. Não, espera aí. Versículo 4 a seguir. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no
inferno. Prendendo-os em abismo tenebroso. Aí está a prisão. A fim de serem reservados para o juízo. Eles estão reservados para o juízo, então não existe pregação que vai tirar eles de lá. A pregação precisa ser pregada para quê? Para a salvação. Amém? Então, para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. O que Noé era? Pregador da justiça. E mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Irmãos, ele não poupou o mundo antigo, preservou só o justo Noé, pregador da justiça. Jesus prega através da vida de Noé. Essas pessoas, os mortos que ouviram o Evangelho, eles ouviram através dos seus contemporâneos, através das pessoas do seu tempo, através também do Salmo 19, que vai dizer assim: os céus manifestam e o firmamento anuncia, sem linguagem, sem fala, mas ouve-se a sua voz. Romanos capítulo 1 vai dizer que eles estão indesculpáveis porque dentro do coração deles tem algo que fala, e a natureza criada também prega a Cristo. Irmãos, Jesus não foi pregar para os espíritos do povo do tempo de Noé, porque ele já tinha sido pregado. Versículo 9 do capítulo 2. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Dia do juízo. Então, irmãos, Jesus Cristo prega através dos seus. Aí existe uma teoria também que é interessante, de que Jesus foi e pregou para os espíritos das pessoas boas antes do dilúvio. Também pregou para aqueles que não alcançaram a promessa. Mas eu acho interessante que a Bíblia mesmo se explica. Hebreus capítulo 11, vamos ler lá? No versículo 13, se eu não me engano. Até aqui vai falar de todos os heróis da fé. Vai falar de Enoque, vai falar de Abraão, vai falar de Abel, vai falar de Caim e Abel, vai falar que Abraão, Noé, vai falar de Isaac, vai falar ali dos heróis da fé, as pessoas de fé do mundo antigo. Aí vai dizer assim, o versículo 13: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Último versículo do capítulo 11, versículo 39. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fôssemos eles aperfeiçoados. Irmãos, eles não alcançaram o que havia sido prometido. Você já deve ter ouvido algum pregador falar que quem tem promessa
não morre. Você já ouviu isso, né? Como é que alguém tem promessa? Não morre. Abraão, Isaac, Jacó, todos esses morreram sem ter alcançado aquilo que se havia prometido. Porque o que se havia prometido? Uma salvação eterna. Uma salvação através de Jesus Cristo, o Messias ungido prometido. Aquele que Deus falou para Abraão: Abraão, de ti sairá a semente e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem que é essa semente? É a semente, não é várias pessoas. É uma semente, e essa semente chama-se Jesus Cristo, e é em Jesus Cristo que são benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Essa era a promessa. Eles viram ela de longe, mas não chegaram a alcançar. Então, irmãos, por que acontece isso? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Algo melhor. Cristo vem e morre na cruz. Eles são salvos porque acreditaram na promessa. Nós somos salvos porque acreditamos no Cristo da história. Aleluia, glória a Deus. Mas a igreja, tanto a igreja da velha aliança como a igreja da nova aliança, vai encontrar-se com Jesus só no dia da ressurreição, no dia da volta de Cristo. Tira todo o precedente. Se você entender a Bíblia dessa forma, não tem como ter purgatório. Se você entende a Bíblia dessa forma, não tem como ter intercessão de santos. Se você entende a Bíblia dessa forma, a igreja é uma comunidade que vai ser alcançada por Jesus Cristo e vai entrar em comunhão com Cristo. Por quê? Porque o céu, do jeito que nós pensamos, o céu hoje está muito sem graça. A pessoa morre, vai para o céu. Está lá ela, decepcionada com nós aqui na terra, porque nós fazemos o que é errado. Que céu é esse? Não é verdade? Aí nós pedimos para ela ajudar nós. É um porqueiro igual eu, vai ajudar eu que jeito? Não é verdade? É aquilo que a parábola lá do rico e Lázaro vai dizer. E Jesus falou: se não acreditam nem nos vivos, não vão acreditar se alguém voltasse dos mortos. E de fato muita gente não acredita até hoje, porque Cristo voltou dos mortos, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, e Ele que intercede por nós. Ele e o Espírito Santo intercedem por nós. É só a Ele, é Pai, Filho e Espírito Santo quem nós devemos buscar, porque Cristo é as primícias dos que ressuscitam. Jesus ressuscitou Lázaro, amém, é verdade, mas Lázaro morreu de novo. Depois, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas ela tornou a morrer. Então, irmãos, o céu, um corpo ressurreto, glorificado, foi inaugurado por Jesus. Ele é a primícia. Depois nós. Ah, como eu almejo esse dia, como nós esperamos por esse dia. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo, irmãos, veio vencer a morte. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a sua vitória? Quando Jesus Cristo, irmãos, está com a chave da morte do inferno em suas mãos, não foi que ele tomou do diabo, ele tomou, foi do pecado. Porque quando João viu Jesus vindo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado Do mundo. O salário do pecado é a Morte. Jesus não merecia morrer porque não? Tinha pecado. Não pecou. E ele morreu por nossos pecados. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus por causa que em Jesus estava o meu e o seu pecado. Estava lá em Jesus o nosso pecado. E quando Deus olhou para Jesus, viu os nossos pecados, a ira dele tinha que ser derramada. Para que essa ira não caia sobre nós, caiu sobre Jesus. Por isso nós precisamos viver com a fé no Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. E por isso nós precisamos alinhar a nossa vida com os preceitos e com os seus mandamentos, para que nós possamos alcançar a vitória. Enquanto estamos vivos, nós temos a oportunidade. Se nós morremos, a oportunidade se foi. Só resta uma expectativa agoniante de juízo.
se nós não estivermos abraçados e agarrados com o Criador, marcado com o sangue da promessa dele. Amém? Espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, depois nós podemos conversar um dia desse. Amém? Naquela época, Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. Foram salvas por meio da água. Ué, como é que é salvo por meio da água? Para mim que eles foram salvos da água, porque eles entraram na arca e a água não afogou eles. Não é verdade? É o pensamento lógico. Ué, entra no barco, o barco me salva, e a água ia me matar. E a água matou todo mundo que está em volta. Mas aí que entra algo interessante, irmãos. Foi salvo por meio da água, por quê? Porque a água acabou com a corrupção. A água acabou com aquilo que poderia contaminar. Só que a arca é uma figura da cruz. Não é a cruz, mas é uma figura da cruz. Então eles foram salvos por meio da água, porque a água levou o quê? Lavou o mundo de pecado. A água lavou a corrupção. Era uma geração praticamente ou parecido com a que nós estamos vivendo hoje. Então, quando a gente vê a situação do mundo hoje, a gente já entende que, assim como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, está todo mundo em paz e tranquilo, comendo bem. De repente veio repentina destruição. E essa destruição salvou quem? Salvou Noé e sua família. Por quê? Porque agora eles estão livres daquilo que influencia eles. É a mesma coisa do princípio ativo que está em nós. Em nós operava a morte, agora opera a vida. Antes eles estavam com a possibilidade de ser influenciados por aqueles que os rodeavam, com tanta corrupção e pecado, agora eles estão salvos da corrupção e do pecado. É igual a Raabe, quando ela pendurou o cordão escarlate pela janela, o cordão vermelho, que é o lugar de salvação. A casa onde ela estava, no muro, a prostituta estava no muro, ela morava no muro, ela tinha uma casa no muro, e quem entrou na casa, ela e os seus familiares foram salvos, assim como Noé e os seus, quando entrou na arca, foram salvos. Então a arca, a casa de Raabe, prefigura a igreja de Cristo, porque dentro da igreja, apesar de haver e existir corrupção, era para nós estarmos sendo salvos da corrupção do mundo. Mas é que em muitos corações o princípio ativo ainda não mudou. Ainda opera a morte em vez de vida. Aí Pedro vai ilustrar isso como se fosse o batismo. E isso 8 foram salvos por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Porque batismo é sepultamento e ressurreição de uma nova vida. Amém. Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte e o inferno. Venceu por quê? Porque ele ressuscitou. Venceu por quê? Porque ele não tinha pecado. Venceu por quê? Porque ele foi vivificado pelo Espírito. Jesus Cristo, irmãos, tem todo poder e toda autoridade. É nele que nós devemos nos refugiar. É em Jesus, é a Ele que nós devemos adorar. É a Ele que nós precisamos dar glória. É a Ele que nós precisamos agradecer. É a Ele. Nós precisamos buscar Jesus. Nós precisamos amar Jesus. Porque Ele nos salvou da corrupção do mundo. Ah, mas eu ainda pecamos. Mas precisamos nos apegar mais a Deus. Às vezes nós estamos lutando contra o pecado, mas é para nós nos achegarmos mais a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós.
Jesus quer estar sempre pertinho de nós. Jesus quer cuidar de cada um de nós. Jesus quer nos abençoar, Jesus quer nos sarar, Jesus quer nos transformar. Ah, mas o meu temperamento é difícil. Jesus dá jeito em temperamentos difíceis. Basta que nós entreguemos toda a nossa vida a Ele. Basta que nós nos rendamos a Ele. Noé e sua família foram salvos. Por quê? Porque Noé era pregador da justiça. E as pessoas que estavam em volta de Noé ouviram a palavra através da vida dele, ouviram o Evangelho através da vida dele. Porque o Evangelho diz assim: vai vir um que vai levar cativo o cativeiro. Salmo 68, versículo 18. Vai levar cativo o cativeiro. Quando Jesus desce, morre na cruz, ele leva cativo o cativeiro. O que é levar cativo? O que é cativo? Vai pegar, não é? Vai levar. Então Jesus levou o cativo. Levou consigo o quê? O cativeiro. O que é cativeiro? É aquilo que nos prende. Quando Jesus vem e leva cativo o cativeiro, é o seguinte: Ele está nos dando liberdade. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele não só levou cativo o cativeiro, nos deu liberdade, nos deu presente, dons, graça de Deus, favor imerecido, glória, poder, honra. Tudo isso Jesus nos dá. Basta que nos acheguemos a Ele com o coração sincero, porque tudo está sujeito à autoridade e o poder, tudo é dele. Quando Ele encontra com os seus discípulos, Ele diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O poder foi dado. Então não tem como nós falar: Jesus foi lá e tomou da chave da mão do diabo. Não, todo o poder me foi dado. Quem deu foi o Pai, nos céus e na terra. Poder para quê? Para salvar, poder para tirar do cativeiro, poder para levar cativo o cativeiro, para que eu não seja mais pego nesse cativeiro. Nós precisamos entender isso, que a liberdade com Cristo é que é liberdade de verdade. Ah, porque sem crente eu não posso fazer nada. Não, a liberdade em Cristo é que eu posso fazer tudo, mas eu não faço por amor a Ele, porque eu adoro a Ele, porque eu quero estar mais perto dEle, para honrar a Ele, para exaltar o nome dEle, porque só Ele é digno da minha vida, do meu louvor, da minha adoração e da minha dedicação. Por isso precisamos servir Jesus em amor. Coloque-se de pé. E essa palavra vem ficar no seu coração. Às vezes dá um nó na nossa cabeça, mas o Evangelho é simples. Jesus Cristo veio para salvar o que se havia perdido. Você era um perdido? Então foi por você que Jesus veio. Foi por nós que Jesus veio. Foi por teu vizinho que Jesus veio. Foi por teu amigo que Jesus veio. Ele veio para salvar a humanidade. É uma pena que poucos entendem. É uma pena que poucos ouvem. É uma pena que poucos também falam. Mas nós precisamos falar desse amor, dessa liberdade de Jesus Cristo, que é poderoso, que é fiel e justo para salvar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Eu te adoro. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus de graça, um Deus amoroso, um Deus piedoso, mas um Deus justo, mas também um Deus justificador. Obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado por teu grande amor, que nos envolve, que enche o nosso coração de alegria, por fazer parte do teu reino e por ter ouvido a tua voz chamando o nosso nome, chamando o nosso nome, para estar mais perto de ti, mais junto de ti, Senhor. Por isso eu clamo a ti, ajuda-nos, Senhor, a te servir, ajuda-nos, Senhor. Pai amado, que nós venhamos ter fome por tua palavra, sede por tua palavra, sede por tua presença, e assim como Maria, Senhor, nós possamos estar sentados aos teus pés, porque tu falaste aquele dia: só uma coisa é necessária, e que nós possamos estar na tua presença meditando, estar na tua presença adorando, estar na tua presença contemplando, para poder refletir a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecido por tua palavra, por tua graça e por teu grande amor e pela vida de cada um que está aqui. Abençoe a cada um dos teus filhos, Senhor. Continue dando graça, dando força, dando vitória, abençoando o trabalho, a casa, a família, o lar de cada um. Em nome de Jesus eu oro e agradeço a ti por tudo, Senhor. Amém.
Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.